para um líder, finanças muitas vezes parece ser a responsabilidade de outro departamento, né? Tipo, isso é com o CFO. Exato. É uma caixinha separada. Mas a verdade é que finanças são a linguagem universal dos negócios. É o que traduz uma visão, sabe, uma estratégia brilhante em resultados que dá para medir. É o que transforma o sonho em números. E olha, essa tradução é a parte, assim, mais difícil e, ao mesmo tempo, a mais importante. Muitos líderes são ótimos com a visão, com o sonho. Sim, a parte inspiradora. Isso, mas tropeçam na hora de conectar isso com a realidade, com a frieza dos números. E dominar essa linguagem não significa de jeito nenhum virar um especialista em planilhas. Ainda bem. É ter a capacidade de fazer as perguntas certas, sabe? De entender as implicações de cada decisão e, claro, de comunicar a estratégia de forma clara para todo mundo. Basicamente, é deixar de pilotar um avião só com a intuição e começar a, de fato, usar os instrumentos do painel. Perfeito. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar nisso. O objetivo é desmistificar esse papel financeiro do líder, explorar como essa fluência com números vira uma ferramenta para tomar decisões mais inteligentes, antecipar riscos e, no fim das contas, construir uma organização que não só cresce, mas que é resiliente de verdade. Isso aí. A primeira coisa que, para mim, salta aos olhos é que a gestão financeira não é uma via de mão única. É um ato de equilíbrio constante. Parece que existem 4 objetivos principais que, muitas vezes, puxam a empresa para direções opostas. É exatamente aí que a habilidade do líder se manifesta, em gerenciar esses conflitos, esses, cabos de guerra. O primeiro objetivo, que é o norte de tudo, é maximizar o valor da organização. Certo. E é crucial entender que isso não é a mesma coisa que maximizar o lucro de curto prazo. Maximizar valor é sobre gerar fluxos de caixa sustentáveis, a longo prazo. Espere, então uma empresa pode estar crescendo a receita loucamente e, ao mesmo tempo, se tornando menos valiosa. Isso soa totalmente contraintuitivo. Completamente. Imagina assim, um crescimento de receita de 50% que vem de descontos super agressivos. Tá aqui, para ganhar mercado. Exato. Só que isso destrói sua margem de lucro e consome todo o seu caixa para financiar a operação. No papel, a receita tá linda, mas na prática, você tá queimando dinheiro para crescer. Tá destruindo o valor. Entendi. E isso se conecta direto com o segundo objetivo, que é a liquidez, né? É o famoso lucro é opinião, caixa é fato. A capacidade de pagar as contas no fim do mês. E a razão número 1 pela qual empresas que são lucrativas quebram. O demonstrativo de resultados pode mostrar milhões em lucro, mas se o dinheiro não entrou no caixa a tempo de pagar salários, fornecedores... A empresa está em apuros. Exato. Liquidez é oxigênio. Sem ela, nada mais importa. Ok, então temos valor e liquidez. Qual seria o terceiro? O terceiro é a rentabilidade, que é basicamente a eficiência. Com que eficiência a empresa usa o capital para gerar lucro? Eu gosto do exemplo de 2 empresas, as duas com um lucro de R$2 milhões. Ok. A empresa A tem um patrimônio, ou seja, o capital investido pelos sócios, de 20 milhões. O retorno sobre o patrimônio dela, o ROI, é de 10%. Faz sentido, 2 milhões de lucro sobre 20 de capital. Agora a empresa B tem os mesmos 2 milhões de lucro, só que com um patrimônio de apenas 8 milhões. O ROI dela é de 25%. Uau, bem mais alto. Muito mais. Ela gera o mesmo resultado usando muito menos capital. É uma máquina de fazer dinheiro muito mais eficiente. E, por fim, o quarto objetivo, o crescimento sustentável, que é aquele crescimento que se paga, que não compromete a saúde financeira lá na frente. E é aqui que entram os trade-offs que você mencionou. Por exemplo, forçar um crescimento muito rápido, o quarto objetivo. Isso. Pode simplesmente sugar todo o caixa, colocando a liquidez, o segundo objetivo, em risco total. Perfeito. Ou aquela tentação, sabe? De aceitar um projeto de um cliente gigante, mas com uma margem de lucro baixíssima. Ah, sim. O projeto de portfólio. Esse mesmo. Você aumenta o volume, mas destrói a rentabilidade. O trabalho do líder é justamente ponderar essas trocas. E tem um caso real muito bom sobre isso. Sim. O da empresa que tinha a chance de crescer 60% em um ano. Na superfície, parece uma oportunidade que não dá para perder. Quem não quer crescer 60%? Qualquer um assinaria embaixo, né? Mas a análise financeira, os instrumentos do painel, mostrou uma outra história. Esse crescimento exigiria R$1,5 milhão em capital de giro.
para financiar mais estoque e vendas a prazo. Isso. E a empresa só tinha 800 mil em caixa. Teria que pegar 700 mil em dívidas, aumentando o risco, a alavancagem. E qual era a alternativa? A alternativa era um plano mais moderado. Um crescimento de 30%, que ainda é fantástico, né? Com certeza. Mas esse plano consumiria só 750 mil de capital de giro, algo que o caixa existente conseguia cobrir. A liderança escolheu a segunda opção. Eles conscientemente trocaram o crescimento máximo pela segurança da liquidez, pela sustentabilidade. Isso é ser um arquiteto financeiro. Essa decisão do exemplo é fundamental e me faz pensar que muitos líderes não entendem de verdade de onde vem e para onde vai o dinheiro no dia a dia. Tem um conceito para isso, né? Que mede essa jornada? Tem, e é um dos conceitos mais poderosos e, assim, subestimados da gestão. O ciclo financeiro. De forma bem simples, é o tempo em dias que o dinheiro leva para sair do caixa. Pagando fornecedores, matéria-prima, salários. Exato. E voltar para o caixa através do recebimento dos clientes. Então, voltando para a nossa metáfora do arquiteto, gerenciar o ciclo financeiro é como cuidar da fundação e do encanamento da casa. Ninguém vê, não tem glamour. Não mesmo. Mas se estiver fraco ou com vazamento, a estrutura inteira pode ruir. Não importa o quão bonita seja por fora. Analogia perfeita. A fórmula é o prazo médio de recebimento mais o prazo médio de estoque menos o prazo médio de pagamento a fornecedores. O objetivo é ter o menor ciclo possível, porque quanto menor o ciclo, menos dinheiro fica preso na operação. Ok, essa parte é onde as coisas ficam bem contraintuitivas. Se eu dissesse a um líder que ele pode encontrar quase R$1 milhão no caixa da empresa sem vender um produto a mais e sem pegar um centavo de empréstimo, ele provavelmente acharia que é piada. E, no entanto, é pura matemática. Os dados mostram que, para uma empresa com faturamento de 100 milhões por ano, reduzir o prazo de recebimento dos clientes em apenas 3 dias. Só 3 dias? Só 3 dias. Isso libera mais de R$820 mil de capital de giro. É dinheiro que volta para o caixa da empresa. Como isso é possível? De onde vem esse dinheiro? Ele já era da empresa, só estava na rua esperando para ser recebido. Uma maneira simples de fazer isso é com disciplina operacional. Se a empresa costuma faturar os serviços do mês até o dia 15 do mês seguinte, o que é bem comum, e a equipe de operações passa até a meta de faturar tudo até o dia 10, ela já encurtou o ciclo em 5 dias. O dinheiro entra mais cedo, sem mudar nada no contrato com o cliente. E a outra ponta da alavanca é negociar com o fornecedor. Certo, aumentar o prazo para pagar. Exatamente. O dinheiro fica mais tempo no seu caixa antes de sair. E o impacto é gigante. Uma empresa que gasta 32 milhões por ano com fornecedores e consegue renegociar o prazo de pagamento de 15 para 30 dias, nossa, libera mais de R$1.300.000 em capital de giro. É um caixa que estava financiando os fornecedores e que agora pode ser usado para pagar dívida, investir, criar reserva. Mas espera aí, isso parece ótimo para a empresa, mas a gente não está só empurrando o problema pro fornecedor? Não tem um risco de azedar essa relação ou até de prejudicar um parceiro menor? Qual o limite ético ou estratégico disso? Ótima pergunta. E a resposta é: claro que existe um limite. Não se trata de espremer o fornecedor até ele quebrar. Certo. Trata-se de encontrar um equilíbrio justo, de entender os padrões do mercado e, muitas vezes, oferecer algo em troca. Talvez você negocie um prazo maior em troca de um contrato de longo prazo, ou de um volume de compra maior. Parceria saudável é via de mão dupla. A questão é que muitas empresas simplesmente aceitam os termos padrão sem nem tentar negociar. Faz sentido. O ponto é ter a consciência de que essas alavancas existem e podem liberar um caixa massivo. Mas isso me leva a outra questão. Como fazer essa mentalidade não ficar só na diretoria? Como levar essa consciência para o líder de vendas, de marketing, de operações? A resposta está em criar o que a gente chama de cultura financeira. E essa ideia geralmente assusta as pessoas. Com certeza. Eu já imagino o pessoal de criação revirando os olhos. A pergunta deles seria: isso quer dizer que agora todo mundo tem que virar contador e só pensar em planilha? De forma alguma. Uma cultura financeira não é sobre transformar todo mundo em contador.
É sobre garantir que cada líder entenda o impacto das suas decisões no resultado final. É garantir que o líder de vendas entenda a margem de contribuição e tenha a coragem e o embasamento para recusar um projeto que não seja rentável. É fazer o líder de marketing calcular o ROI das campanhas, e não só as métricas de vaidade. É o líder de operações otimizando a alocação da equipe para maximizar a rentabilidade, e não só para entregar o projeto. E como se constrói isso na prática? Quais seriam os pilares? São 3, essencialmente. O primeiro é transparência, compartilhar os números com a liderança. O segundo é responsabilidade, definir métricas financeiras claras para cada área. E o terceiro é disciplina, exigir análise de impacto financeiro para decisões importantes. Os resultados disso, pelo que a gente viu, são impressionantes. Tem o caso da organização que, em 24 meses, saiu de um crescimento lento e caixa apertado para um cenário totalmente novo. Exatamente. Antes de implementar essa cultura, a margem de lucro era de 10%. E a alavancagem, que é a relação entre dívida e patrimônio, era de 3,2%. Que é um nível de risco bem alto. Altíssimo. Acima de 3 já é considerado perigoso. E depois da mudança? Depois de 24 meses, com cada líder pensando como dono do negócio, o lucro cresceu 130%, a margem subiu para 18% e a alavancagem despencou para 1,4%, um nível muito mais saudável. O crescimento virou sustentável e a saúde da empresa se transformou. Essa transformação é impressionante. Imagino que para os líderes dessa empresa foi como tirar um peso enorme das costas. Deixar de apagar incêndio de caixa todo mês e poder, de fato, pensar no futuro. Exatamente. E o que os levou àquela situação perigosa em primeiro lugar foram alguns erros muito comuns que a gente vê todo dia. Vale a pena listar os principais, quase como um campo minado que todo líder deveria saber como evitar. Perfeito. Um checklist prático. Qual é o primeiro erro fatal? O primeiro, e talvez o mais traiçoeiro, é crescer sem controle do ciclo financeiro. A empresa celebra um crescimento de 80% na receita, a equipe de vendas ganha bônus. Todo mundo feliz. Mas ninguém percebe que o prazo de recebimento aumentou, o estoque inchou e, de repente, o caixa secou. É o crescimento que mata a empresa. Esse eu consigo ver. Mas é aquele projeto com cliente gigante, uma marca que todo mundo quer no portfólio, a tentação de aceitar, mesmo com uma margem ridícula, só para botar o pé na porta, isso é sempre um erro. Esse é o segundo erro fatal. Aceitar projetos de margem negativa ou muito baixa. A mentalidade do depois a gente recupera raramente funciona, sabe? O que acontece é que esse projeto consome recursos, tempo da equipe e define um precedente de preço baixo com aquele cliente. A menos que tenha uma razão estratégica muito clara e mensurável, geralmente é uma armadilha que corrói a rentabilidade da empresa inteira. Entendi. E o terceiro erro? Um terceiro erro clássico é não acumular reservas. Eu chamo de síndrome do caixa de verão. Gostei. No momento que o sol está brilhando e o dinheiro está entrando, todo mundo quer ir para a praia e distribuir 100% dos lucros. Ninguém quer guardar para o inverno. Mas o inverno nos negócios sempre chega. A meta deveria ser ter em caixa o equivalente a 6 a 12 meses de despesas. É o colchão de segurança. E por último, um erro que parece amarrar todos os outros. Sim, que é tomar decisões estratégicas sem análise financeira. Aprovar grandes investimentos, uma expansão, uma nova equipe, tudo baseado só na intuição, no feeling, sem calcular retorno, payback, impacto no caixa. É como navegar em mar aberto à noite, sem bússola e sem estrelas. A intuição é vital, mas precisa ser validada pelos números. O que nos leva de volta à ideia central com a qual começamos: o líder como um arquiteto financeiro. Cada uma dessas decisões não é uma ação isolada, é um tijolo na construção, sabe? Parte do projeto que define a solidez e o futuro da organização. Essa é a reflexão final a ser ponderada. Cada decisão, seja contratar uma nova equipe, lançar um produto ou expandir para um novo mercado, é como desenhar a planta baixa para o futuro financeiro da organização. A questão que um líder precisa se fazer não é apenas esta é uma boa ideia, mas sim que tipo de estrutura financeira esta decisão está construindo para os próximos 10 anos. A solidez dessa estrutura vai determinar se a organização consegue suportar as tempestades e continuar a prosperar de forma sustentável.